1 Samuel capítulo 18. A amizade de Jonatas para com Davi. E aconteceu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despejou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos dos servos de Saul. Aconteceu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos musicais. O cântico das mulheres indigna Saul. E as mulheres, tocando, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e ele se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Saul intenta matar Davi pela astúcia. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Aconteceu que, ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mical, a filha de Saul, ama a Davi e casa com ele. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, e que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe a darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo Davi, dizendo: eis que o rei que está muito afeiçoado, todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Davi falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: pareço-vos poucos aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: foram tais as palavras que Davi falou. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos estas palavras a Davi, e este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém ainda os dias se não haviam cumprido.
Então Davi se levantou e partiu ele com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, aconteceu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome era muito estimado. Capítulo 19. Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi. E falou Saul a Jonatas seu filho e a todos os seus servos para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te escondido. E sairei e entrarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que acontecer, e te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como antes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e lutou contra os filisteus, e os feriu de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tocando Davi o instrumento de música. E procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Mical engana a seu pai e salva a Davi. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e colocou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que viessem a Davi dizendo: Traze ele na cama mesmo, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secó. E perguntando disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá.
Então foi para Naiote em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. E ele também despiu os seus vestidos, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Capítulo 20. A entrevista de Davi com Jonatas. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá, e veio e disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele disse-lhe: tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena sem primeiro me dar parte. Por que, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: muito bem sabe teu pai que achei graça aos teus olhos, pelo que disse: não saiba isto Jonatas, para que se não magoe. Na verdade vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma eu te farei. Disse Davi a Jonatas: eis que amanhã é a lua nova, em que eu costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e me esconderei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que eu deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se porém há em mim crime, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma maneira soubesse que já está mal, inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti não o descobriria eu? E disse Davi a Jonatas: quem tal me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Jonatas faz um pacto com Davi. Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti e não te fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto. Mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também te farei saber e te deixarei partir, e irás em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se então eu ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra? Tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica junto à pedra de Ezel. Eu vou atirar 3 flechas para aquele lado, como se atira no alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: anda, busca as flechas. Se eu expressadamente disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz para ti e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio.
Porém naquele dia não disse Saul nada, porque pensava: aconteceu alguma coisa pela qual não está limpo? Certamente não está limpo. Aconteceu também que o segundo dia da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse Saul a Jonatas seu filho: por que não veio o filho de Jessé nem ontem nem hoje a comer pão? E respondeu Jonatas: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se pois agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens eleito o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo desta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul seu pai e disse-lhe: por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu o moço e ele atirou uma flecha que fez passar depois dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi do lado sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente, seja para sempre. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Salmos capítulo 11. Deus salva os retos e castiga os ímpios. Salmo de Davi para o cantor mor. No Senhor confio, como dizeis, pois, à minha alma: fugi para a vossa montanha como pássaro? Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Salmos 59. Davi suplica a Deus que o livre e protesta a sua inocência. Miquitão de Davi para o cantor mor, Altachete, quando Saul lhes mandou que guardassem a sua casa para o matarem. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois eis que armam ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha ou pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha.
Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães, rodeando a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão de seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia me prevenirá. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Consome-os na tua indignação, consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó até os fins da terra. E tornem a vir à tarde e deem ganidos como cães, rodeando a cidade. Vagueiem buscando o que comer e passem a noite sem se fartarem. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia.